Pessoal, mostrando aqui para vocês então como fazer a alimentação do sistema de controle de dispensação de insulina, tá? O que vocês vão utilizar basicamente são esses dois campos aqui, o campo de dispensação, no momento de liberar a insulina para o paciente, e o campo de cadastro, né? Caso vocês queiram já cadastrar os pacientes que fazem acompanhamento na UBS, deixar todos eles aqui cadastrados, vocês têm essa possibilidade. Mas vamos iniciar pelo campo de dispensação. Primeiro passo é informar o nome do paciente. Então, por exemplo, Maria, Antônia, sei lá o que. Vocês vão preencher o nome completo do paciente. Próximo passo, cartão SUS. Vocês vão preencher o cartão SUS do paciente, vão colocar o CPF. Todas essas informações são muito importantes. O relatório é enviado para a CESAL e posteriormente para o Ministério da Saúde. Então a gente precisa de todas essas informações aqui, tá? Essas são as principais. Data de nascimento é uma pessoa de 30 de 8 de 1990. A gente preenche a data de nascimento e a idade já é calculada automaticamente. Aqui em relação à data da receita, por padrão, ele vai puxar o dia de hoje como data da receita. Mas a gente sabe que a data da receita, né, a validade é de até 6 meses. Então, por exemplo, se eu colocar aqui uma data antiga, né, 30 de 12 de 2025, já vai aparecer que a receita está vencida, tá? Então, se atentem a essa questão, se a receita está vencida, se a receita não está vencida, e informem adequadamente qual foi a data da prescrição, exceto, claro, se não constar essa informação na receita. A data de dispensação por padrão é a data de hoje, o sistema ele já faz esse reconhecimento e já importa automaticamente a data de hoje como data de dispensação, então vocês não precisam fazer nenhuma alteração. Aqui vocês não vão utilizar essa parte de dispensar apenas materiais, tá? Vocês vão vir direto aqui para a insulina, para informar qual que é o tipo de insulina que o paciente faz uso. A insulina, nesse caso, vamos selecionar regular. Para a insulina regular, a gente tem a opção de frasco e a opção de carpule. Qual que é a insulina que a gente vai mandar para esse paciente? É o frasco? É o carpule, né? O refil da caneta? Você vai selecionar aqui, frasco, aquele de 10 ml, por exemplo. E aí na sequência você vai informar a quantidade que foi prescrita por aplicação. Então o médico prescreveu 10 UI para ser aplicado 3 vezes ao dia. Vocês vão informar a quantidade de UI, a quantidade de aplicações por dia, e o sistema ele já vai identificar aqui a quantidade de frascos que você precisa liberar para o paciente. Selecionei carpule, coloquei a dosagem, já vai informar aqui a quantidade de carpules que você precisa dispensar para o paciente, tá bom? Ah, mas o paciente ele faz uso de mais de um tipo de insulina. Ele usa regular, mas ele também usa NPH. Sem problema, vocês têm essa possibilidade aqui, ó, de adicionar outra insulina. Então ele utiliza regular, ele utiliza NPH, mesmo processo. NPH ele vai receber frasco, ele vai receber carpule. Vocês vão informar qual que é a apresentação, vão informar qual que é a quantidade prescrita, a quantidade de aplicações, e o sistema ele já vai mostrar para vocês quantos frascos, quantos carpules precisam ser liberados para esse paciente, tá? Muito importante que vocês aqui selecionem a UBS de origem, ou seja, em que UBS está sendo feito essa dispensação. É uma dispensação na São Marcos, vocês vão colocar aqui São Marcos. Ah, não, é na UBS do André, na Nova Esperança. Vocês vão selecionar aqui UBS Nova Esperança, tá? A UBS de vocês. Os dados do médico prescritor, se possível, podem preencher, tá? Mas nesse primeiro momento não é uma informação que a gente precise obrigatoriamente. Então,
Se tiver uma demanda muito alta na correria, o médico prescritor, vocês não precisam ficar preenchendo. Observação, aqui é um campo muito importante porque é onde vocês vão informar se é uma paciente gestante, se é um novo usuário, informações que a gente precisa ter posteriormente, se foi dispensado com receita vencida, né? Se tiver vencida nos últimos 30 dias, pode dispensar para esse paciente, já puxando a orelha dele, já marcando a consulta dele ali para poder renovar a receita. Se a receita tiver vencida há mais de 30 dias, esse paciente provavelmente já foi orientado, já foi ali informado que teria que renovar a receita, passar por nova consulta. Então vocês não fazem a entrega, mas marcam o retorno dele, fazem ali já o agendamento para ele poder passar com o médico e passar pela avaliação, tá bom? Paciente em trânsito. Então tem muito paciente que tá aqui na cidade de Cacoal, tá passando por Cacoal e aí vai acabar pegando a insulina na sua UBS, ou até mesmo, não sei se isso chega a acontecer de fato, mas um paciente que é lá da São Marcos e aí tá passando ali pela UBS Nova Esperança e resolve que quer retirar a insulina ali, né? Se tiver estoque disponível, se o André quiser fazer a dispensação, vai poder usar essa opção de paciente em trânsito. Eu recomendo que vocês encaminhem o paciente para fazer a retirada da insulina na UBS em que ele é acompanhado, tá bom? Mas aqui, considerando um paciente de fora da cidade, de fora do estado, na hora que vocês selecionarem o paciente em trânsito, vai aparecer a opção de cidade e também de estado para você selecionar. Então, de qual cidade é esse paciente? De qual estado é esse paciente? Tá? Então, vocês vão preencher aqui também essa informação. Liberação de materiais. Digamos que vocês vão liberar também um aparelho de glicemia para esse paciente, né? Um glicosímetro. Vocês vão informar aqui a quantidade. A gente vai liberar seringa de insulina e agulhas de insulina, 100 unidades de cada. Vocês vão informar aqui. Dispensação de caneta aplicadora. Então, se eu for dispensar a caneta, eu vou selecionar qual que é o tipo, por exemplo, da insulina regular. Vou colocar aqui a rua do paciente, o número da rua, o bairro do paciente, o endereço dele. Cidade de Cacoal, Rondônia, qual que é a quantidade de canetas que eu liberei para ele? Uma, né, geralmente. E aqui o número do lote, para garantir rastreabilidade. E eu gero termo de responsabilidade para poder imprimir e ele assinar, com todas as informações aqui do paciente, já informação do equipamento que foi dispensado para esse paciente. E aqui, tudo que o paciente precisa fazer. Essas orientações, elas precisam ser informadas pelo paciente, tá? Sei que é trabalhoso, sei que não há tempo, mas o paciente tem que estar ciente de tudo isso aqui. Depois ele vai assinar e você que fez a dispensação vai assinar também. Caso não seja o paciente que esteja fazendo a retirada dessa caneta, seja um responsável legal. Responsável legal assina, tá? Imprimam isso em 2 vias. Uma via para vocês reterem, para vocês guardarem e terem esse respaldo. Posteriormente vocês vão encaminhar tudo isso para a farmácia central, né? Para que a gente faça o arquivamento e guarde esses termos. E uma via para o paciente entender o que foi que ele assinou, para o paciente poder consultar ali no termo quais são as responsabilidades dele, tudo mais. Finalizou tudo isso, você vem aqui em registrar atendimento. Atendimento registrado na UBS Nova Esperança. Notem, aqui apareceu um aviso: completar cadastro do paciente. Na hora que a gente faz a dispensação para um paciente, já faz automaticamente o cadastro dele, se ele ainda não tiver sido cadastrado. Se ele já tivesse sido cadastrado, essa mensagem aqui não apareceria, tá? Mas como é um paciente que eu ainda não cadastrei no sistema,
está me perguntando se eu quero finalizar o cadastro. Eu posso simplesmente vir aqui e dizer que agora não. Agora eu não quero concluir o cadastro não. Depois eu faço isso, tá? Porque vai pedir algumas informações que não são tão importantes. Mas, caso vocês queiram completar o cadastro, é só clicar aqui e já vai direcionar para a tela de cadastros. Ó, já puxou as informações do nome, cartão SUS, CPF, data de nascimento. Eu só vou preencher aqui o nome da mãe e o telefone. A UBS de referência já foi até selecionada. E aí aqui eu posso colocar uma observação, paciente gestante, paciente de méritos tipo 1, paciente acamado, enfim, observações que são interessantes, que são pertinentes ter ali registrado. Aqui ele já selecionou o tipo de insulina que o paciente faz uso, como eu dispensei para ele NPH irregular, o tipo de insulina aqui já ficou registrado, já ficou tudo salvo. Aí a gente só clica em salvar as alterações, tá? Mas não se preocupem com essa parte aqui de cadastrar os pacientes, completar o cadastro. Como eu mostrei para vocês, é nome da mãe, telefone, são informações que a gente não precisa ter no relatório que a gente envia para a CESAL. Aqui, nessa tela ao lado, vocês já vão ver quais são os pacientes que foram cadastrados. Então aqui tem o Ederson, tem a Maria Antônia e todos os pacientes que forem sendo cadastrados vão aparecer aqui. Nossa, eu quero alterar uma informação no Ederson. É só pesquisar aqui Ederson, vai aparecer, você clica no lápis. Pronto, puxou todas as informações aqui para a lateral, para vocês conseguirem incluir o nome da mãe, alterar telefone, enfim, o que for necessário. Certo? Isso aqui é a tela de cadastros, Aqui vão ficar todos os pacientes cadastrados na unidade. Se vocês quiserem ir cadastrando os pacientes previamente, para no momento da dispensação já ter o cadastro deles prontos, pode. Mas como eu mostrei para vocês, só de vir aqui na dispensação já vai... se for a dispensação para um paciente que não está cadastrado, já vai gerar automaticamente o cadastro dele, tá bom? Detalhe, veio um paciente no início do mês, e aí com uma semana ele voltou para a dispensação. Vou pegar aqui no caso a Maria Antônia. A Maria Antônia retornou, vai aparecer esse aviso aqui em vermelho, ó, retirada recente. O paciente veio retirar há 0 dias, ou seja, ele fez a retirada hoje, tá? Então vai aparecer esse aviso de retirada recente para que não seja dispensada de forma equivocada, para um paciente aí 2 vezes. E aqui embaixo aparece o histórico do paciente. Então, ó, o que eu dispensei para Maria Antônia? Eu dispensei a insulina regular, 4 carpules, pelo BS Nova Esperança. Aqui aparece um histórico da paciente, tá bom? Se tivesse várias dispensações para essa paciente, apareceria todas as dispensações que ela recebeu, para a gente poder fazer o acompanhamento, ver se é um paciente que está vindo todo mês ou não. Certo? Eu consigo dispensar para esse paciente? Consegue, tá? Se você ignorar isso aqui, no final, quando você vai salvar, aparece um outro alerta. Se você quiser ignorar, você consegue dispensar para esse mesmo paciente, mas vai estar aparecendo vários alertas o tempo todo. Fechou o período de dispensação, o Éder está pedindo o relatório. Vocês vão vir aqui, não vão mudar nada, vão deixar todos os meses e vão vir aqui importar, clicar nessa opção Excel, esta UBS. Como vocês vão fazer a dispensação individual, em cada UBS, vocês vão clicar nessa opção Excel, esta UBS, que já vai gerar o relatório. Aí vocês vão salvar e vão enviar pelo e-mail. Aqui abrindo o Excel, o relatório ele sai dessa forma, com todas as dispensações que foram feitas, quantidade, data da receita, data da dispensação, nome do paciente, cartão do SUS, CPF,
tudo, 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 tudo. Ó, observação aqui, ó, paciente em trânsito, paciente lá de Porto Velho. Vai aparecer aqui todas essas informações e vocês vão me mandar todas essas informações, certo? A parte de estoque de relatórios, vocês não precisam se preocupar, isso aqui é posteriormente para que a gente utilize quando a farmácia estiver implantada aqui na farmácia central. A dispensação de insulina estiver implantada aqui na farmácia central. O estoque, eu vou fazer essa primeira movimentação. Na hora que eu instalar o programa no computador de vocês, eu vou selecionar lá quais são as insulinas que eu estou liberando, quais são os insumos que eu estou deixando na UBS, tá? Quantidade, número de lote, para que a dispensação seja feita. E aqui, ó, conforme eu dispenso os itens, já fica registrada a movimentação, tá? Então, cada caneta, cada carpule, cada frasco que eu libero para o paciente já vai sendo dado a baixa automaticamente no estoque. Aí tem uma coisa que é muito importante. Vocês precisam usar esse sistema em apenas um computador. Então tem que ser o computador onde o sistema vai ficar ali instalado, porque ele armazena esses dados localmente no navegador, tá? No computador em que foi utilizado. Então, se por exemplo vocês trocarem de computador, os dados que vocês registraram no computador que vocês estavam usando, eles não vão automaticamente para o outro computador. Caso seja necessário fazer esse processo, caso seja necessário trocar o computador, né, que vai ser utilizado na dispensação, eu preciso que vocês me chamem, me avisem, que aí eu ajudo vocês a fazer essa troca, tá bom? Aqui vocês vão ter todas as informações de forma bem clara, né, um resumo do que foi dispensado. Se vocês encontrarem alguma inconsistência, algum erro, vocês conseguem corrigir também a dispensação, e quaisquer dúvidas que possam surgir nesse processo, é só me procurarem, liguem para mim que eu dou um jeito de ajudar vocês, tá bom? Vocês viram que é algo bem dinâmico, né? A intenção foi realmente operacionalizar isso para evitar o máximo possível equívocos, seja ali um erro na hora de calcular, seja um erro na hora de preencher uma planilha. A gente sabe que a gente está fadado a esses erros, acaba acontecendo. Então, o quanto menos chances de errar, melhor, para que a gente tenha um resultado mais fidedigno no final do processo, tá bom? Qualquer dúvida, sigo à disposição para auxiliar vocês.